Queridos irmãos, queridas irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo. Na Quinta-feira Santa, nós celebramos a instituição da Eucaristia, na última e santa ceia que Jesus realizou, na qual ele instituiu o sacrifício da nova aliança. Mas na Quinta-feira Santa, nós vivemos uma alegria contida, por causa da ligação imediata com a celebração da paixão e da morte de nosso Senhor Jesus Cristo, na sexta-feira, até chegar depois à ressurreição proclamada e vivida e celebrada na vigília pascal, e que continuamos ainda depois. Por isso, já a igreja, de um bom número de séculos para cá, tem celebrado, numa data, esta de hoje, uma festa maior, no sentido de extravasamento, da alegria que está presente no coração de cada um que crê em Jesus e que também crê na sua presença real no Santíssimo Sacramento do altar. Em cada Eucaristia que nós celebramos, se torna presente o único sacrifício que Jesus ofereceu e que foi suficiente para resgatar, redimir, salvar, desde os primeiros seres humanos que viveram nesta terra até o último que vai ainda nascer e a que vai caminhar. Esse sacrifício de Jesus é um sacrifício que atinge a humanidade na sua totalidade, em todos os lugares, em todos os tempos, em todas as épocas, e que estabelece entre Deus e nós e Deus, uma aliança que é definitiva, que é eterna, é para sempre. Na palavra de Deus que foi aqui anunciada e que nós ouvimos, nós temos na primeira leitura a celebração da primeira aliança, que nós chamamos também de a antiga aliança, que o Senhor concluiu com o seu povo no Monte Sinai, através do ministério de Moisés, que Deus chamou, consagrou e fortaleceu, para que fosse o condutor do seu povo para uma liberdade, ainda no nível desta história. Um povo que era escravo, um povo que saiu da escravidão, que passou pelo Mar Vermelho, que viveu 40 anos no deserto até entrar na terra prometida, para ali ser um povo que vivesse em fidelidade à aliança com o Senhor. Na leitura de hoje, então, a celebração final, solene, de todo aquele percurso feito pelo povo, da parte de Deus, essa aliança será sempre observada. Da parte do povo, ela foi muitas vezes quebrada pela infidelidade, pela fraqueza humana. E eu creio que, olhando bem atentamente para a leitura primeira da missa de hoje, nós ali antevimos um pouco, ou antevemos, aquilo que estamos celebrando também agora. Lá, Moisés, depois de proclamar os decretos, os mandamentos recebidos do Senhor, levanta um altar, coloca ao redor do altar
12 pedras, cada uma simbolizando uma das 12 tribos de Israel. 12 pedras, todo o povo de Israel. A Sagrada Escritura diz que não há redenção, não há libertação profunda, sem derramamento de sangue, sem sacrifício. E então, o que faz Moisés? Manda sacrificar alguns animais. Divide o sangue desses animais em duas partes. Uma para ser derramada sobre o altar. E a outra para ser aspergida sobre o povo. Sendo esse ato como que uma assinatura de um pacto, de uma aliança, que o Senhor mesmo assumiu com toda a sua liberdade e a sua onipotência, mas que também deveria ser respondida amorosamente pelo povo. Mas foi uma aliança selada com sangue de animais, que apenas, esse sangue tinha apenas a capacidade de fazer uma purificação ritual, eu diria externa, que não atingia em profundidade o ser humano. Nós podemos nos lembrar lá do profeta Jeremias, que vai dizer que o Senhor vai fazer uma nova aliança, que não vai estar escrita em tábuas de pedra, mas vai estar inscrita nos corações do povo de Deus. Aqui então ainda é a aliança das tábuas de pedra, na primeira leitura. Mas a segunda leitura da missa de hoje, da carta aos Hebreus, já medita sobre a nova e eterna aliança realizada por Jesus. Aquela purificou externamente os corpos, mas o sangue derramado por Jesus, que é sangue humano, assumido pela pessoa do Filho de Deus, ele purifica as nossas consciências. Se nós entrarmos no dinamismo desta aliança, nós de fato, queridos irmãos e irmãs, passaremos, ou já estamos passando, eu não posso julgar o coração de ninguém, já estamos passando de uma forma de viver para uma nova maneira de realizar a nossa caminhada nesta terra. Porque nada é automático. Da parte de Deus, sim. Jesus derramou o seu sangue. Deus Pai aceitou. A nossa consciência foi purificada. Tudo isso chegou a nós no batismo que todos nós recebemos. E ainda também foi selada no sacramento da crisma. Para sermos membros do povo de Deus, testemunhas de Jesus, arautos da boa notícia que o Senhor trouxe ao mundo, do Deus que nos ama de forma infinitamente misericordiosa. Só agora é preciso nós darmos sempre a nossa resposta. Nós não seremos, eu mesmo quando criança às vezes pensava, ouvindo na catequese aquilo que era ensinado, da transformação dos discípulos de Jesus, eu pensava, mas como é que a gente foi batizado, a gente recebeu também esses sacramentos todos, e como é que a gente ainda não vive assim tão intensamente, a gente ainda fraqueja, entre nós cristãos muitas vezes há divisões, desrespeito, acomodação. E eu pensava isso já lá no tempo que eu ainda era um catequizando. Mas depois fui compreendendo pouco a pouco que da parte de Deus a força está colocada em nós. Força que vem através dos sacramentos, pelo ministério de Jesus e pela ação do Espírito Santo. Mas tem que haver a nossa adesão, a nossa aceitação
E dizia um pregador, eu já falei isso há poucos dias em algum lugar na nossa diocese, um pregador, num retiro de 30 dias que eu fiz ainda antes de ser ordenado diácono, e dizia: quem nos salva é Deus em Jesus. Quem nos santifica é Deus. Da nossa parte, só é necessário a aceitação. Mas essa aceitação não pode ser passiva. Tem que envolver todo o nosso ser. É preciso dar o nosso sim com todas as veras do nosso coração. A partir das nossas entranhas, darmos o nosso sim, para que Deus não encontre obstáculos em nós e possa realmente penetrar com a sua força, com a sua misericórdia e nos transformar internamente e fazer de nós criaturas verdadeiramente novas. E tudo isso veio a nós, queridos irmãos, pelo sangue de Jesus, como nos lembra a carta aos Hebreus, nos ensina hoje, mais uma vez, e permanece sempre a oferta, e tudo isso nos atingiu sacramentalmente no batismo e também na crisma, que só podemos receber uma vez, mas tudo isso é sustentado, dia após dia, pela Eucaristia, que nós recebemos, que nós celebramos e que nós recebemos em comunhão. Também ela não faz efeitos miraculosos sim, mágicos não, porque também é preciso que nós a tenhamos bem aquilo que ela significa e estejamos atentos em cooperar com o Senhor. E aí no Santo Evangelho, que agora há pouco foi proclamado, nós vemos que Jesus, nosso Senhor, na véspera de sua paixão e morte na cruz, ele antecipou o que iria fazer, reuniu os seus discípulos para celebrar a ceia pascal judaica, que foi a última, mas para aí instituir e celebrar pela primeira vez a ceia da nova e eterna aliança. O sacramento do seu corpo e do seu sangue, sua alma e sua divindade, que nos fortalece, sacramento que nos fortalece, quando nós comungamos e quando nós entramos na dinâmica do amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, eu gostaria de dar um destaque a um pensamento nesta nossa Eucaristia de hoje. Jesus deu o seu corpo e sangue, alma e divindade e dá continuamente, novamente, a cada um de nós, não como um presente que ele dá para a nossa individualidade, para a nossa pessoa sim, porque pessoa é comunhão. Pessoa sempre, o indivíduo para ser pessoa, precisa estar em relação com os outros, precisa estar na ordem da existência, estar em comunhão com os outros. Ele nos dá para nos fortalecer, e fortalecer como comunidade, como igreja. Nenhum sacramento, e menos ainda a Eucaristia, é um sacramento a ser celebrado de forma individualista. Não é particular. Mesmo que eu celebre, não numa assembleia, por alguma razão, celebre em particular, de preferência com pelo menos mais uma pessoa, não totalmente sozinho, mas de preferência com mais uma pessoa. Mesmo ali não é uma celebração individual, é uma celebração que deve ser feita em comunhão com toda a igreja. E assim também os outros sacramentos. São celebrações do amor de Deus e dos dons de Deus para a nossa salvação, concedidos em comunidade, como nos lembra a igreja. Aprove a nosso Deus salvar a todos nós, a cada um de nós, não individualmente, mas constituindo-nos num corpo, como um povo,
que o ame e o sirva na santidade. É o ensinamento da Santa Igreja. E quando Jesus diz, isto é o meu corpo, tomai e comei, este é o cálice do meu sangue, tomai e bebei, e depois completa dizendo, fazei isto em memória de mim. Este sangue, este corpo que recebemos na comunhão, é o corpo de Jesus que foi esmagado na paixão. Violentamente esmagado na paixão. E esse sangue é o sangue que verteu até a última gota no cimo do Calvário. Jesus morreu, tinha uma missão a cumprir, morrendo ele cumpriu esta missão, e quando ele diz a nós, fazei isto em memória de mim, ele quer que nós, que o recebemos pela fé, pela comunhão, que nós também emprestemos o nosso ser a ele, que nós nos comprometamos com aquilo com o que ele se comprometeu e com a causa pela qual ele deu a sua vida, que nós também demos a nossa vida pela salvação dos outros. É ele que salva, mas ele quer que isso se manifeste e se torne memória viva através da nossa vida, do nosso testemunho, da nossa missão. Missão que pode ser grandiosa e que pode ser humilde. O importante é que nós estejamos nos identificando espiritualmente com Jesus e fazendo aquilo que ele fez, procurando fazer. Tanto quanto, por exemplo, a lembrança que me veio à mente ontem e hoje, fazendo coisas, estou falando coisas simples, mas creio que são importantes essas coisas, tanto se manifesta num gesto de amor de uma beata Dulce dos pobres do Brasil, de uma Madre Teresa, Santa Teresa de Calcutá, que é bem conhecida, por isso que as estou lembrando, como também num gesto de Pedro, ainda lá no começo da caminhada histórica da igreja, que pede aos seus carrascos que o crucifiquem de cabeça para baixo, porque ele não se sentia digno de morrer na mesma posição que o Mestre Salvador. Então, um gesto maior do martírio. E nós também temos muitos mártires em todos os séculos da igreja de hoje. É a expressão mais extrema dessa identificação que nós comungamos. Mas também até o gesto da esposa e do marido, que fazem tudo para renovar dia após dia o seu amor conjugal. Porque tem gente que diz assim, por exemplo, essa é a mentalidade do mundo, da sociedade hedonista na qual nós estamos vivendo, que busca apenas o prazer. Mas quando o amor acaba, tem sentido continuar junto? Não é melhor separar-se, cada um ser feliz? Mas eu ouvi um bispo que disse assim, respondendo a essa pergunta, aqui na nossa diocese mesmo, num grande encontro que houve aí da família, o congresso da pastoral familiar, um bispo que respondendo a uma pergunta, ele disse assim, quando há amor, o amor não acaba. O que acontece, estou simplificando as palavras dele, o que acontece é que às vezes o amor fica sufocado. E deu vários exemplos, que eu não posso agora prolongar aqui. O amor não acaba, mas ele pode ficar sufocado. E se a gente conseguir dinamizar e renovar cada dia, e não deixar que as diferenças, os rancores, as raivas
vão ficando acumuladas até o ponto de sufocar o amor, mas se nós dinamizarmos dia após dia, o amor, mesmo em meio às dificuldades, vai continuar. Também a gente pode lembrar o gesto da mãe, do pai, ou de uma outra pessoa, até de um ministro extraordinário da comunhão eucarística, ou de um enfermeiro, de uma enfermeira, que passa acordado muitas vezes à noite para atender uma pessoa que está sofrendo por uma enfermidade. Eu só estou dando esses exemplos assim para motivar que cada um pense em gestos que vocês já observaram no decorrer da vida e que ainda vão observar. Nós precisamos prestar mais atenção naquilo que ocorre em nossas famílias, na nossa vizinhança, nas nossas comunidades, nos nossos bairros. E nós percebamos, reconheçamos o bem que é feito, porque aquelas pessoas são pessoas de fé. Às vezes, eu estou falando de uma pessoa concreta que já não está neste mundo, uma senhora cujo marido bebia, e o respeito, eu a conheci quando eu era criança, era da minha família, o respeito que ela tinha para com o seu marido, mesmo quando ele estava bêbado. E quando ele fazia alguma valentia, ela era uma pessoa resignada. Eu não vejo assim. Aquela pessoa, coitada, era resignada. Não. Era uma pessoa muito consciente, mas não contava vantagem de nada, mas sempre rezava pedindo a ajuda de São José. Fui lá na minha cidade, Mojimirim, que é padroeira de São José, ela tinha uma devoção forte, e assim ela viveu a vida toda, até ela morrer primeiro. E o marido dela morreu depois, mas sem beber. Deixou de beber. São gestos que são anônimos. E nas nossas famílias tem disso. Nas nossas comunidades, no nosso trabalho. Há pessoas que anonimamente vivem uma comunhão intensa com Jesus, com Deus, contando até com a intercessão de santos e santas, e sobretudo da Virgem Maria, mas que buscam Jesus, buscam a ajuda daqueles que nos antecederam, que intercedem ainda, que rezam por nós. Mas aqueles testemunhos que nos questionam, por causa às vezes das nossas mesquinharias, ficamos brigando por coisinhas, mas ao mesmo tempo nos motivam e nos sustentam, nos animam, nos fortalecem. Queridos irmãos e irmãs, amemos a Deus, amemos a Jesus, que é a imagem viva de Deus. Nós não temos imagem de Deus Pai nas igrejas. Não é? A pintura até existe, ícones, mas imagens não. A igreja não faz a imagem de Deus Pai, porque a imagem de Deus Pai é Jesus. Ele é a imagem viva do Pai. Quem me viu, viu o Pai. Amemos a Jesus. E em Jesus amemos o Pai. Procuremos converter-nos um pouquinho mais cada dia, mesmo nas coisas humildes. Se nós não podemos fazer grandes coisas, façamos pequeninas. Com elas estaremos agradando a Deus e ajudando não só a nos salvar, mas ajudando a salvar outras pessoas também. Que nós, celebrando a Eucaristia, nós estejamos nos comprometendo cada vez mais com nosso Salvador. Amém.